expedição, a convite do Globo Ecologia, 20 pessoas, entre botânicos, ecólogos, zoólogos, mateiros e nós, trilheiros de primeira viagem. O caminho é acidentado e fica ainda mais difícil, com tanto peso para carregar. Mas a oportunidade de fazer parte da primeira incursão científica a esta região desconhecida compensa o esforço. Só que o cansaço confunde e logo a floresta se transforma num labirinto. Depois de 3 horas mata dentro, a gente se perdeu. O guia agora está tentando se localizar, abrindo uma outra trilha. Algumas pessoas aproveitaram para descansar, mas o incrível é que em poucos minutos a gente encontrou muitas espécies aqui dentro da floresta. Um sapo com chifres, já ouviu falar? É o que lembra o formato da cabeça deste anfíbio, a primeira espécie que encontramos por aqui. Este outro, do mesmo tamanho, até parece ter sido pintado à mão. É o pingo de ouro, um sapo que vive embaixo das folhas e precisa de bastante umidade para viver. Já esta planta deixou os pesquisadores confusos. Ninguém sabia o que era, vegetal ou fungo. Mistérios da floresta. Causa dúvida. Por isso que é bom sempre levar para a identificação. Encontrar espécies assim, bem diferentes e no mesmo lugar, é uma lição de como funciona a dinâmica entre populações naturais. Elas nem precisam conviver diretamente para estarem ligadas. O grande elo entre elas é a obediência às mesmas regras naturais. É como se fossem moradores de um mesmo bairro. Neste caso, habitantes da floresta atlântica brasileira. Se o recurso aumenta neste trecho onde vivem, a população cresce. Se diminui o recurso, como água e alimento, a população cai. Quem manda é a natureza. Qualquer interferência causa impacto em todas as espécies. E quanto mais capacidade de adaptação tiver, mais chance uma população tem de sobreviver e evoluir. Mas temos que seguir a nossa expedição. O céu escurece e se prepara para desabar sobre nossas cabeças. É a chuva de todo final de tarde que costuma vir pontualmente. Só deu tempo de chegar ao local do acampamento e armar as barracas. Hora de dormir. Na manhã seguinte, o tempo melhorou e voltamos ao trabalho. Os pesquisadores interromperam o voo matutino de muitos pássaros, mas por uma boa causa. O trabalho dos cientistas aqui é identificar as espécies, analisar se estão trocando as penas ou em fase de reprodução e depois soltar. Somente em casos em que a identificação é difícil, o animal é sacrificado e levado para um laboratório. Mas desta vez, todos ganharam liberdade. Isso aqui é da mesma família do canarinho da terra, do tizil, desses bichos canosos que a gente conhece, pessoal. Tem o mau hábito de criar em gaiola, passarinheiro, então, é da mesma família. Este pássaro tem o nome popular de cigarra-bambu, por emitir um som parecido com o inseto e se alimentar dos bambuzais. Este azulado é o macho, e a fêmea é esta esverdeada. Este casal de pássaros precisa de florestas para sobreviver. Dificilmente viveriam numa cidade. São bichos florestais que dependem realmente de uma área sombreada, de uma boa mata, né? Às vezes, para confirmar a presença de algumas espécies, nem é preciso capturá-las. Basta, digamos, conversar com elas. As populações naturais se comunicam entre si e com as outras espécies também. Emitem sons que atraem, um canto de acasalamento, por exemplo. E vocalizam sons que afastam, que ameaçam, geralmente para marcar território. Esse é um canto. A gente chama de canto, não é um grito, não é uma chamada, é um canto. Que vai servir para defesa territorial ou para reprodução, chamar fêmea. A expedição verificou também a presença de diversos insetos nesta região do parque. Alguns besouros, como este, todo colorido, não foram identificados e tiveram de ser recolhidos para uma análise mais detalhada. Este pode até se tratar de uma nova espécie. Parece uma joaninha, mas ele tem os hábitos alimentares são completamente diferentes. Joaninha é um predador, né?
se alimenta de outros animais, e esse aqui é exclusivamente herbívoro. Mariposas e borboletas de asas fosforescentes também foram encontradas pelos pesquisadores. Qual é a principal função de uma borboleta numa floresta dessa? Ela tem a função de servir de alimento para outros grupos, como pássaros, mamíferos, répteis, anfíbios, e também uma função muito importante, que é a da polinização. É a polinização que garante a diversidade de plantas, que impressiona ainda mais quando se sobe em direção às nuvens. Esta é a floresta nebular, onde o excesso de umidade cria o clima ideal para bromélias e para o surgimento de líquens. Esta vegetação rasteira, que tem a textura de uma esponja. Sendo uma área nebular, é uma mata que recebe muitas nuvens que vão em direção às montanhas, ela fica bastante úmida e permite que os líquens estabeleçam tanto nas árvores quanto no solo. Foi na floresta nebular que os especialistas em vegetais coletaram a maioria das amostras de plantas, principalmente bromélias e orquídeas. Além delas, outras famílias também são bem representativas, mas nesse momento elas não estão em floração, o que dificulta a identificação. Lembra aquela flor que confundiu os especialistas no começo da trilha? Pois aqui está ela de novo, agora devidamente identificada. Os pesquisadores chegaram a um consenso de que ela é uma espécie de planta e não um fungo. E mais, acham que tem chance de ser uma nova espécie. Por isso ela foi recolhida e será analisada no laboratório. Nessa espécie, os sexos masculino e feminino são separados. Então a gente tem indivíduos machos e indivíduos fêmeas. Então precisa de um polinizador para carregar o pólen do indivíduo macho para o indivíduo fêmea, para que ocorra a polinização. Os pesquisadores também verificaram as coordenadas de toda a área. Esses dados, assim como a relação de espécies encontradas, são informações importantes para melhorar a conservação, caso a área do parque sofra algum tipo de impacto. Qualquer tipo de empreendimento que possa ocorrer que tenha afete ao parque, por exemplo, vai passar uma linha de transmissão de energia elétrica. Se a gente não sabe, na verdade, qual é a composição das espécies, o processo de decisão, de tomar decisão da gestão, se pode ou se não pode, que tipo de gestão fazer, fica prejudicado pela carência de informação. Cai a noite. A natureza troca de guarda e outras espécies dominam a floresta. A grande maioria dos mamíferos são noturnos, como os roedores e os morcegos. Eles ficam em abrigos diurnos, descansando durante o dia e à noite saem para se alimentar. Isso é uma estratégia para fugir de predadores, basicamente. Essa espécie de morcego é encontrada em quase toda a América do Sul. Apesar da aparência, é inofensivo. Ele só se alimenta de frutos, e é essa dieta rica em sementes que o faz ter grande importância na recuperação de áreas desmatadas. Esses animais eles são eficientes de estertores de semente, uma vez que eles comem frutos pequenos, mastigam, ingerem a polpa e a semente e defecam essa semente durante o voo. Expedições como esta que realizamos têm como objetivo não apenas descobrir novas espécies, são importantes também para entender como as populações naturais se distribuem e se relacionam. Caminhos trilhados em direção a um objetivo muito maior, o conhecimento da biodiversidade brasileira. E não faltará trabalho aos pesquisadores nos próximos anos. Nós fizemos 2 estimativas quanto tempo levaria no andar da carruagem para distinguir todas as espécies que a gente acha que tem no Brasil. A otimista é 800 anos. A pessimista é 2 milênios.